aqui a gravar o vídeo. Sinto muito. Acho que o canal ainda não tem nome. Aliás, eu acho que vou pôr canal sem nome. Se é que isso é possível, porque capaz que já há um desses. Mas, tipo, é o que há. Estou sem carro, então não há a gravar enquanto fujo. Estou a meter a máquina da louça. É possível que ouçam algum miúdo por aí. É o que se pode fazer. Venho trazer um post sobre 30 dias de medicação. Queria fazer de 14 e de 21? Queria. Planeei-me assim? Sim. Tive tempo? Não. É o que tá? Vamos fazer assim. Basicamente, eu estou a fazer Elvance 30 mg. É o primeiro mês. Foi ontem um mês. Tive ontem a consulta de revisão da dose. Mantenho-me com a dose. Mas isto para dizer, eu tomei notas mais ou menos do que é que eu ia diferente, digamos assim. Não sou pessoal médico, não recomendo coisa nenhuma a ninguém. Procurem médicos, tá? Eu entendo um corno de medicina, sinto muito. Eu falo apenas sobre a experiência, tá? Pronto, então assim. A nível de diferenças que eu vi, certo? A casa mais ordenada. Parece uma loucura se vendes agora. Há por aqui um chinelo, há assim, um montão de coisas assim. Então, sábado de manhã, o miúdo acordou cedo, eu ainda estou descabelado, o miúdo anda por aí, ou seja, que é o que pode fazer, tá? Mas, no geral, ordenado coisas, tenho criado sistemas mais funcionais e isto eu pecava porque eu queria sempre tudo muito bonito. E depois não pensava, será que isto é funcional para mim? Não era. Então, eu depois, se puder, ponho por aí mais fotos. Mas a cena é que tenho criado sistemas funcionais, seja, por exemplo, o estranho que pareça, as meias da canalha estão na entrada. Não estão guardadas na mesinha de noite, não estão guardadas no armário deles, estão guardadas numa cômoda aqui na entrada. Porquê? Porque eu de manhã cedo ia sempre estressada, tinha toda a roupa deles, porque eles têm 500 roupas cada um, mas ia-lhe para pôr os sapatos. Tem um, não tem o outro. Ou vou para pôr os sapatos e digo, e as meias? Nunca há meias. Tem 300 pares de meias. Nunca há meias. Então, o que eu fiz foi uma etiqueta numa das gavetas, meias de um, meias do outro, sapatos em baixo ou em cima, com os casacos e com as mochilas. E, seja, se incorporei meias pela casa, já tem sítio, certo? Se preciso delas, já sei onde elas estão. A esse nível. Sistemas funcionais, então, mais organizado porque fui criando esses pequenos sistemas. Ainda está em progresso, digamos. Aí bem. Mais ordem financeira. Filhinhos, quero-vos comentar. Eu pensei que era tipo pica das galáxias, ou como é que diz, a nível de finanças, porque em algum momento, por exemplo, comprei ações. Em algum momento tive conta de poupança. Depois de que nasceu o miúdo, aguentei-me um bom tempo só com dinheiro de poupança. Depois acabou que acabou. Mas eu pensei que era minimamente sabida. Não sabia um corno. Eu basicamente nos primeiros dias estive a mandar mails, por exemplo, ao seguro, aquelas coisas tipo, sei lá, pedir o papel do seguro do carro, que aqui não é obrigatório ter esse papel no carro, certo? Porque eles chamam para o seguro e já está. Mas para a inspeção, sim. E eu não me lembrei de ter, eu pago o seguro anualmente, então eu esqueço-me disso. Normalmente quando eu vou para a inspeção é que eu me lembro de pedir esse papel. Mas eu lembrei-me de pedir. E basicamente dei-me conta que há muita coisa que estava atrasada. Tipo, aqui há um imposto anual, são 100 e pico euros, e há um prazo, seja, o imposto sai em fevereiro ou março, se não me engano, e há um prazo que se pode entregar um formulário para que esses 100 euros saiam, por exemplo, em 2 ou 3 vezes. E calhou justo no momento em que comecei a medicação. Então eu digo, olha, vou procurar esse formulário, vou preencher, vou entregar. Planeei-me, fiz tudo. Dali por uma semana, chamou-me lá a senhora lá das finanças daqui, a dizer, olha, nós normalmente aceitaríamos pagar aos poucos, mas o problema... Sim, amor, já começa. Tenho medo de haver bonecos, é o que há. Então a cena é, ela chamou-me e disse, nós normalmente aceitamos isto, o problema é que o do ano passado e o de há 2 anos não se pagou. Porquê? Porque eu não me lembrei. Eu recebi a carta, eu pensei que saía automático da conta, dei por sentado que estava pagado e não estava. E então, basicamente, este ano, 300 euros. Sim. Cenas que eu pensava que tinha controlado de alguma forma porque saía automaticamente da conta, só que como eu não confirmava que saía ou não, ficaram por pagar. Então, assim,
começa a haver um pouco mais de ordem e planificação a nível financeiro agora, mas porque tenho tido o trabalho, digamos, administrativo de ir procurar saber o que é que passa. De procurar saber se paguei, se não paguei, juntar os comprovativos de pago, por exemplo, essas coisas todas. E então, eu pensei que era fenomenal e ao final era uma merda. Depois, mais calma mental. Tenho aqui o caderno ao lado, sinto muito. É o que há, a minha cabeça não dá para mais. Mais calma mental. No sentido de, comecei a ver estas coisas, tipo contas por pagar, e eu sei que em algum outro momento eu estaria como uma doida a dizer assim, olha, sabes que eu largo esta merda toda, vou para a casa da minha mãe, para Portugal, quero que se lixe tudo, e neste momento eu estou do género, ok, surgiu isto, foi um problema que eu, sei lá, esqueceu-me, o que seja, eu pego, mando um mail e digo, olha, como é que podemos resolver? Tenho, não tenho, posso pagar agora, posso pagar aos poucos, negociamos, tal, assim e assim. Tenho feito isso. Mas, a nível interior, eu sei que, por exemplo, na mesma situação há 2 meses atrás, eu estaria já a chorar como uma tola, a querer vender tudo da casa, a querer me ir embora. E neste momento eu tenho a calma mental, digamos, interior, de dizer assim, apareceu isto, sim que me deixa nervosa, porque são detalhes, certo? São erros meus. Sim que me deixa nervosa, porque realmente estou numa situação, eu tinha deixado o meu trabalho por outros motivos, e então o dinheiro é que curto. Mas eu já consigo ter a claridade mental de pensar, ok, passou isto, mas eu posso mandar um mail, negociar, pagar o mês que vem, o que seja. Entendem? E isso é uma coisa que não tinha. Tipo, eu ficava nervosa e já não via nada à frente. Depois, mais atenção com os miúdos. No sentido de mais tempo de qualidade, certo? Porque consigo, por exemplo, sentar com eles no chão e brincar com eles. Não fico aborrecido aos 3 segundos. Não digo, olha, agora brinca tu. Não, quando eu me sento com eles, por exemplo, a comer ou a brincar, é tempo que estou com eles a 100%. E então, nota-se, por exemplo, a mais velha a nível de vocabulário, o mais novo, por exemplo, a nível de comer, que ele já não come tão, porque ele comia muito à pressa, muito, não sei. E ele está mais tranquilo, porque sabe que eu estou ali, que lhe reponho o prato se fizer falta, ou seja, eu penso que seja daí. Depois, no trabalho, não vos comento a diferença. Porque assim, vou muito mais ao detalhe, planifico muito melhor o tempo, organizo-me muito melhor, a gente sai mais contente. Tenho estado a trabalhar a nível extras, tipo meio tempo, digamos assim, em limpeza. E eu sinto que dou o 200% a cada cliente. E nota-se, certo? E depois também eu era muito do género, usava um pano e, por exemplo, o cliente tal gosta que os panos estejam guardados depois de usar em tal sítio, ou de meter na máquina de lavar diretamente antes de sair. E eu muitas vezes, como são tantos, eu esquecia-me. E então, por exemplo, o cliente que gosta que eu meta o pano dentro da máquina de lavar e eu metia-o dentro do armário porque o outro cliente tal gosta que vá dentro do armário e não na máquina. E agora isso não passa. Agora se eu digo assim, olha, cliente tal gosta assim das coisas, deixo já exatamente como ele gosta, estou segura do que faço, não há falhas assim. Se eu digo a um cliente, por exemplo, olha, faltam-me 10 minutos, dá-me para esfregar o chão e nada mais. Pois é 10 minutos, esfrego o chão e nada mais. Então eles aí também já sabem, já se podem gerir de outra maneira. Depois, sono mais descansado, mais regular, mas com mais sonhos. Eu lembro-me dos sonhos, às vezes são pesadelos, mas são mais reais na minha cabeça, sabem? Daqueles sonhos que tu ficas assim, foda-se, será que eu sonhei? Será que eu andei por aí sonâmbulo ou assim? Esses sonhos. Mas, tipo, 10, 11 da noite, eu já estou QO e dá igual. Deitei a cabeça na almofada, morri. E às 6 da manhã estou fresca. Então, assim, é mais regular, eu sinto que acordo depois de haver realmente descansado, então 5 estrelas. Depois, assim, cenas tipo papéis, documentos e assim, eu já peguei tipo uma porrada em tudo que era papéis, falta-me organizar alguma coisa, mas porque estou à espera de alguma resposta ou assim, mas o gordo das coisas está organizado. Isto do YouTube, daquela maneira, ainda está sem nome, ainda não sei editar, mas vamos, é o que há. Tenho terminado muitos projetos de costura e de tricô, crochê e assim.
tenho vendido, ou seja, um dinheirito extra. Isto porque antes, por exemplo, eu não rematava, fazia gorros e não rematava até dizer assim, olha, vai para a pessoa tal, tem mesmo que estar rematado, certo? Então eu tinha 500 projetos que só lhe faltava cortar um fio, esconder a linha, ou o que seja, ou meter um pompom ou qualquer merda, e não fazia porque não tinha para quem ir. E ultimamente o que eu tenho feito é terminar, meto numa página em Portugal, ao OLX, aqui ao Wallapop, meto lá e assim, olha, se sair, saiu, mas pelo menos já está terminado numa saquinha que eu sei onde estão os projetos terminados e já posso passar para a frente. A nível de costura, por exemplo, tenho feito os babetes para a canalha, porque estes miúdos não sei o que fazem com os babetes, olha, não sei. Já me cansei. Tenho feito mais, porque gastam-se, porque ficam feios e assim. Pequenos arranjos que eu tinha, tipo roupa no meu armário, do género, isto tem que cozer assim um bocadinho, qualquer merda simples. E eu dizia, não, porque não tenho a linha adequada, não tenho não sei o que, não sei o que mais. Sim, tem calças de ganga que são azuis, estão cozidas com linha branca. Sim, mas ninguém vê. Então assim, tá. Uma coisa menos. E depois, assim, a nível da agenda, eu mostro-vos antes da medicação, certo? Porque justamente eu peguei neste caderno uns dias antes de começar a medicação. E então tinha tipo, não vos quero mostrar demasiado, mas imagina, eu tinha dias assim, marcava aqui o dia, punha um par de coisas, o resto era espaço branco, eu já estou a aproveitar para outra coisa. E depois esquecia-me, aqui deste lado igual, tipo, e ficava tudo isto em branco. E depois eu, como não ia ver, certo? Ou quando eu ia ver, eu tinha uma folha inteira, mas quando não ia ver, que era a maioria dos dias, estava tudo aí. Então, ainda tentei, na semana anterior, a ser diagnosticada, e tinha assim, tipo, dias em brancos, que eram os dias, sei lá, vou a correr, nem sequer vejo, e dias com um montão de coisas que eu tenho que sim ou sim lembrar, certo? Não me funcionava porque, tipo, a gente esquece. Então, por exemplo, mostro-vos esta semana, está bastante mais completa, certo? Mas são coisas que eu não esqueço. Fiz assim, porque assim eu tenho visto tipo semanal. Aqui no último dia eu ponho, por exemplo, sei que tenho que telefonar à pediatra, meto o número da pediatra aí para me lembrar, porque senão quando eu digo, olha, telefonar à pediatra é hoje, tenho que telefonar, e se tenho que estar à procura do número de telefone, ardeu na minha cabeça. Já vi Facebook, já vi isto, já vi aquilo e não telefonei à pediatra. E depois, a nível de, em semanas anteriores, ou seja, por exemplo, semanas que já passaram, o que eu fiz foi cenas urgentes, uma cor. Cenas que, por exemplo, eu queria fazer, imagina, sei lá, qualquer merda de cozer ou assim, e esqueceu-me, certo? Passou a semana, esqueceu-me. Então eu ponho tipo azul, que é para eu me lembrar. Na semana a seguir eu volto para trás e vejo, olha, sobra-me 20 minutos, dá para arranjar isto? Dá. Em dia tal tenho que ir por não sei de onde, dá para entregar os livros na biblioteca? Dá. Então meto os livros na mochila. E então, tipo, está azul, que é para eu me lembrar. Ou seja, venho para trás e digo, olha, ao planear, por exemplo, a semana a seguir, já estou a ver o que é que eu deixei por fazer na semana anterior. E acaba que realmente funciona, porque é visual. Porque assim, tipo, eu vejo, olha, a semana anterior ainda tem cena já azul, digamos assim. Vamos ver o que é que passa, certo? Então, funciona. E a cena é, eu já pego à noite, vou para recolher as merdas todas para casa, sei lá, apanhar brinquedos, o que seja. Já vejo, por exemplo, olha, amanhã tenho que fazer a comida, tenho que deixar a comida na panela lenta, que tenho uma panela lenta, ou tenho, amanhã vou receber verduras, por exemplo. Pois já me planei deixar a cozinha o máximo possível esvazia para depois poder receber as compras. Ou, por exemplo, olha, amanhã os miúdos têm que levar uma camisa verde, certo? Já hoje procuro uma camisa verde para meter nas mochilas deles amanhã. E de manhã cedo eu tenho a agenda assim aberta em cima da mesa e digo, olha, hoje os miúdos têm que levar isto, têm que levar o outro. Confirmo que esteja nas mochilas antes de os acordar, porque senão depois é um caos. Confirmo que tenho, sei lá, um tupperware ou assim para levar, ou o que seja, e as coisas não falham. E depois passa-me muito, por exemplo, passava-me antes, estava a lavar a louça, lembrava-me, sei lá, tenho que comprar não sei o quê, e não apontava, certo? Esquecia-me. E então eu tenho tipo a agenda, tento ter em cima da mesa ou em cima de algum sítio que eu veja, aberto e do género, estou a estender a roupa, lembrei-me que tenho que comprar, tenho que fazer, tenho que não sei o quê, aponto na agenda e volto a estender a roupa, certo? E então, como eu apontei na agenda, não fica perdido, não fica tipo naquela, o que é que eu me esqueci hoje, certo?
como eu apontei, não fica perdido e eu volto a terminar a minha tarefa, não fico tipo assaltada em coisa. Então é isso. Ontem foi a consulta da revisão, certo? Íamos decidir se baixava a dose, se subia a dose, se... Eu estava com algum receio porque eu não gosto de estar sempre a tomar uma coisa de manhã cedo. Mas, no entanto, eu falei-lhe a ela, à psiquiatra, eu digo, olha, queria experimentar tipo alguma coisa, sei lá, meditação ou assim, mas neste momento eu quero mesmo é pôr as coisas em ordem, pôr as coisas em dia, digamos assim, e eu ainda preciso de pelo menos 1 mês ou 2 para ordenar a nível de contas, a nível de papéis, a nível de casa, criar sistemas funcionais, digamos assim, e eu quero dar-lhe 1 mês mais, digamos assim. Então ela disse-me, olha, ficas até o final de maio. Eu não tive reações adversas, ok? Ela disse que há gente que tem náuseas, tem dores de cabeça, eu sim, não tive. A única coisa, por exemplo, esquecia-me de comer. É assim. Então o que eu faço é pôr alarmes, levar sempre qualquer merda de picar na minha bolsa, sei lá, bolachas ou cenoura partida, ou o que seja, levo um tupperwarezito, tipo, tenho fome, olha, tomo isto. E já não compro tanta merda por aí fora, ou seja, que acabo com pouco dinheiro, não compro por impulso, como melhor, ou seja, que bem. Mas ponho alarmes para almoço e jantar, certo? Os comprimidos. Eu queria vos mostrar que, por exemplo, eu esqueci-me dos comprimidos um único dia, em 30 dias. Mas o que eu fiz foi, tenho aqui a cena de aquecer a água e eu meti comprimidos, ou seja, à noite principalmente, tento deixar à beira do botão do cenas onde eu aqueço a água, tipo assim, certo? Tem o botão aí e eu deixo justo ao lado. E depois durante o dia, por exemplo, se vou arrumar, meto para aqui para cima, que é para não estar tipo no caminho. Mas tento que, por exemplo, à noite, quando vou recolher alguma coisa, fica ali. Porque eu assim de manhã vou pôr água a ferver para fazer o café, por exemplo, e beijo a pastilha. E então já a tomo. Mas é isso. No geral é melhor, mais produtiva, mais concentrada, consigo planear melhor, consigo terminar as tarefas sem estar a saltar de uma coisa para outra e consigo gerir o tempo, o dinheiro, a agenda com outra tranquilidade e com mais planificação, que é o que me faltava. Então, assim, e é tal coisa. Eu comentava a uma amiga minha, fora tudo isto, certo? Ou seja, ainda que eu não me conseguisse planificar ou o que seja, só aquela sensação de tranquilidade, certo? De estar, por exemplo, apareceu-me um problema, mas eu estou tranquila o suficiente para pensar na solução, só por isso, para mim, já me vale, tipo, o meu peso em ouro. Porque eu não tinha isso. Eu vivia demasiado preocupada com o amanhã, com o fazer perfeito para já ficar, com assim, e não era capaz de desfrutar o hoje, porque, por exemplo, amanhã tenho que fazer isto, amanhã cai não sei o quê, e não sei o que mais, e não era capaz porque eu já estava a viver no amanhã. É uma questão talvez da ansiedade, do nervosismo, sei lá, mas esta medicação, não sei se é indicada para isso, se não, mas a nível de tranquilidade interior já me vale o meu peso em ouro. Depois tudo o resto é bónus. E para mim, então assim, como ontem a psiquiatra comentou-me e ela disse, equipa que ganha não se mexe. É isso, tá? Sinto muito por o vídeo longo, sinto muito por a confusão aqui, é o que há. Não há edição ainda porque eu ainda não consegui abrir o computador para editar estas porcarias, portanto eu vou mandar o vídeo assim como está. Desculpai-me. E assim, eu tenho umas quantas ideias mais ou menos alinhadas na agenda, digamos assim, para os próximos dias, porque já não vou fazer tipo 2 meses, acho eu. Não vou fazer tipo 2 meses ou assim, mas queria-vos mostrar pequenas coisas a nível funcional em casa que mudei, por exemplo, e depois algumas coisas sobre outros temas que me interessam, tipo